Senadores decidem esta semana sobre limites para a dívida da União. Relator da comissão de impeachment aguarda alegações finais da defesa e da acusação para concluir parecer. E projeto de lei que pode facilitar a mudança de nome por transexuais é o destaque do Caderno Cidadania. Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta semana a taxação das grandes heranças e doações. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter Roberto Fragoso. Roberto, bom dia. Como é que vai funcionar essa cobrança? Bom dia, André Ricardo. Essa proposta de emenda à Constituição que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça permite que a União crie um adicional sobre o imposto que já existe e é cobrado pelos estados, o imposto por transmissão, por morte ou por doação. Ele varia de 2% a 4% de acordo com o estado, mas é limitado a 8%. A ideia é que a União possa criar um adicional, ele, portanto, poderia chegar a 27,5%, o mesmo teto de cobrança do imposto de renda. Esse imposto é cobrado sobre imóveis, sobre dinheiro e qualquer bem herdado ou doado. Então, portanto, no caso de doações e heranças de alto valor, ele seria aumentado e o dinheiro iria para a União. O autor da proposta, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele lembra que países desenvolvidos já taxam as heranças em valores mais altos que o Brasil. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e Inglaterra, que cobram 40%, e a França, que cobra até 60% sobre as heranças. E que o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas brasileiras vai precisar passar pela criação de impostos, portanto, ele defende que isso seja cobrado daqueles mais ricos. No entanto, há polêmica sobre essa proposta. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, ele apresentou um voto em separado pela rejeição dessa proposta de emenda à Constituição. Ele acredita que ela invade a competência dos estados, porque a União ela está cobrando um adicional sobre o imposto que é de competência dos estados, e ele defende ainda que quem vai pagar esse imposto não são os mais ricos, porque o patrimônio daquelas pessoas mais ricas é transferido para fundos e conglomerados, portanto, quem pagaria essa conta seria aquele cidadão que acumulou um patrimônio ao longo da sua vida. Vamos acompanhar, portanto, para ver como será a votação dessa proposta, que é uma das prioridades do Senado, deveria ser aprovada ainda no primeiro semestre. Agora, Roberto, vamos falar dos aumentos do funcionalismo público. Alguns deles já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e vão ser votados agora na Comissão de Assuntos Econômicos? Exato, André. 8 propostas de aumento do funcionalismo já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e estão para ser votadas na Comissão de Assuntos Econômicos. Eles tratam de reajuste para servidores da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União e várias carreiras do Executivo, como servidores da Educação, do Planejamento, do Comércio Exterior, da Previdência Social, da Polícia Rodoviária Federal e da ABIN, entre vários outros. Na semana passada, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, esteve nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça para uma audiência pública conjunta, e ele explicou que o impacto financeiro de todos esses reajustes vai ser de 62 bilhões e 700 milhões de reais até 2018, já que se trata de um plano trianual de reajustes, portanto ele não deve impactar o ajuste fiscal. Mas os senadores retiraram das propostas qualquer menção à criação de cargos, portanto será apenas o reajuste dos cargos que já estão ocupados. E quais aumentos ainda não passaram pela CCJ? O que ficou para trás na Comissão de Constituição e Justiça foi basicamente o teto do funcionalismo. O salário dos ministros do Supremo, que hoje é de R$ 33.700, ele passaria imediatamente para R$ 36.700 e a partir de janeiro do ano que vem para R$ 39.293. A preocupação é que, como o salário dos ministros do Supremo é o teto do funcionalismo, ele também reajusta outros salários, como o salário, por exemplo, de deputados estaduais, que é vinculado em 75% do salário dos ministros do Supremo em vários estados. Também ficou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça o do Procurador-Geral da República e do Defensor Público-Geral, porque eles também passariam a ser reajustados nos mesmos valores do salário dos ministros do Supremo. Também há voto em separado para essa proposta do salário dos ministros supremos, e a presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a senadora Gleice Hoffmann, chegou a sugerir que esse reajuste para os ministros do Supremo seja condicionado à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que limita esse chamado efeito cascata. É isso, Roberto. Uma boa semana para você. Obrigado. Uma boa semana de trabalho para todo mundo da TV Senado. Obrigado. O plenário deve votar esta semana o projeto que impõe limites ao endividamento da União.
Pelos números mais recentes, o governo federal deve mais de 2 trilhões e 800 bilhões de reais a bancos, fundos de investimento, planos de previdência e credores estrangeiros. Uma dívida que cresce mês a mês e que deve ser paga ao longo dos anos. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Um governo ele tem que ter as suas despesas no tamanho da receita que ele tem. Ele não pode simplesmente ir fazendo dívidas, porque essas dívidas vão ser pagas pelos próximos governantes e, pior, pelo contribuinte brasileiro, com aumento de impostos para esse contribuinte pagar. Isso não é uma dívida feita pelo Estado Nacional. Muito dessa dívida é da especulação financeira, da venda de títulos do mercado financeiro, da quebra do sistema financeiro americano, e que os Estados nacionais, não só o Brasil, mas os Estados europeus, tiveram que pagar a conta. Entram os Estados nacionais se endividando para fazer frente a esse processo. E depois fazendo o discurso de austeridade para que a gente possa reduzir nossos gastos sociais e pagar serviço da dívida. O projeto de resolução do Senado impõe 2 limites ao endividamento da União. Eles levam em conta a receita corrente líquida, o que sobra da arrecadação depois das transferências para estados e municípios. O primeiro limite é na dívida consolidada, tudo aquilo que o governo deve. Pelo projeto, ela não pode ultrapassar 4 vezes a receita corrente líquida. Nos primeiros 4 meses deste ano, a relação ficou em quase 6 vezes. O segundo limite é na dívida corrente líquida, quanto o governo continuaria devendo se resolvesse vender todos os seus ativos para abater os débitos. Pelo projeto, a dívida líquida não pode ultrapassar 2 vezes a receita corrente líquida. De janeiro a abril, a relação ficou em quase 3 vezes. A União terá 15 anos para se enquadrar nesses limites. Até lá, a transição seria gradual, com taxas de endividamento maiores nos primeiros anos. Nós vamos votar essa matéria até quarta-feira. É evidente que eu já disse que iria repetir, eu não tenho compromisso, nenhum de nós tem compromisso com o mérito dessa matéria. Mas essa matéria precisa ser decidida. Eu não posso, como presidente do Senado Federal, sentar indefinidamente em cima de todas as matérias. A segunda fase do processo de impeachment está quase concluída. O relator, senador Antônio Anastasia, aguarda as alegações finais da defesa e da acusação para finalizar o relatório, que deve ser apresentado no início de agosto. Até aqui, a comissão especial realizou 28 reuniões, totalizando mais de 230 horas de trabalho. Na etapa de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma, a comissão especial se reuniu 9 vezes. Foram ouvidos os denunciantes e a defesa, 3 ministros de Estado e técnicos do Tribunal de Contas da União. Essa primeira fase terminou com a votação em plenário do pedido de afastamento da presidente, numa sessão que durou mais de 20 horas. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Com a presidente afastada, começou a segunda fase do processo para a produção de provas, oitiva de testemunhas e perícias técnicas. Mais de 40 testemunhas foram ouvidas em audiências que somaram quase 100 horas. A defesa da presidente afastada, lida pelo advogado José Eduardo Cardoso, marcou o fim da produção de provas. Tivemos o cuidado de manter aquelas premissas que havíamos estabelecido quando assumimos a presidência, né? Ter um comportamento suprapartidário, ter um comportamento imparcial, dar o mais amplo direito de defesa. A partir daí, começou a correr o prazo para as alegações finais. A acusação tem 5 dias e a defesa 15. A comissão volta a se reunir no dia 2 de agosto, data prevista para a apresentação do relatório. Com base em tudo isso, nós elaboramos o nosso parecer, que será apreciado a partir do dia 2 de agosto, quando eu lerei. E conforme a previsão do cronograma, no dia 3
meses. Ele será discutido para ser apreciado dia 4 de agosto. Em seguida, o relatório da Comissão Especial do Impeachment vai ser submetido à votação em plenário, marcada para o dia 9 de agosto. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Se os senadores entenderem que o processo deve continuar, haverá uma nova sessão para o julgamento final. E a expectativa é que nessa última fase do processo, a presidente afastada apresente a sua defesa pessoalmente. A orientação que nós sugerimos à presidenta é que, se ela decidir vir, que viesse no plenário, que é o momento, o local em que um chefe de Estado e um chefe de governo deve ser ouvido pelos parlamentares. O RG é um dos documentos que identifica o cidadão, mas e quando o nome que aparece lá não é o seu? Essa situação é vivida por muitos transexuais. A mudança desse nome não é feita facilmente, mas um projeto de lei pode simplificar esse processo. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra um projeto de lei que pode acabar com um transtorno na vida de muitos transexuais. A dificuldade para mudar nome e sexo no documento de identidade. Atualmente, cada caso é julgado individualmente, num processo lento e burocrático. Não é raro que muitas vezes a alteração de nome seja negada pela Justiça. Pelo projeto, a base para a mudança será um laudo médico ou psicológico. A proposta é baseada em legislação que já existe em países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Para fazer a reportagem, o jornalista Sérgio Vieira entrevistou transexuais, senadores e um psiquiatra da Universidade de Brasília que explica a complexidade do transexualismo. Não é uma escolha da pessoa, mas uma característica que pode começar até durante a gestação. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet. senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.